Então vamos lá, vamos continuar, né? A gente vai tratar agora de um dos temas mais importantes para concurso aqui no Tribunal do Júri, que é o chamado desaforamento. Qual o ponto aqui? Pessoal, olha, o Tribunal do Júri, no Tribunal do Júri, os julgadores são pessoas da comunidade. O que é que muitas vezes acontece assim e é o mais comum para desaforar? Muitas vezes, o júri, ele está tão envolvido naquela comunidade ali, aquele fato, aquelas pessoas envolvidas são tão conhecidas, ou aquilo causou uma repercussão social tão forte, que aquele júri não tem a imparcialidade necessária para realizar um julgamento justo. Olha, quando eu vou realizar um tribunal do júri, eu sempre converso com os jurados, julguem de forma justa, não venham com preconceitos, com pré-convicções. Eu pergunto, vocês conhecem o acusado? Vocês conhecem a vítima? Não tem problema conhecer. O problema não é conhecer. O problema é já vir para o tribunal do júri, já com uma formação, uma ideia preconcebida daquele fato. Isso não pode acontecer. Se isso acontece, evidentemente a pessoa que está sendo julgada não está recebendo julgamento justo. Ou está sendo favorecida ou está sendo prejudicada por um conselho de sentença que já tem uma opinião formada. Isso aqui não pode acontecer, tá bom? E pensando nisso, nessa ideia de que os julgadores do tribunal do júri são pessoas da comunidade e também, pessoal, né, não sejamos ingênuos, né? Aquela pessoa da comunidade depois vai voltar para a comunidade, vai exercer suas atividades de forma cotidiana. Ela não é um juiz a vida inteira. Ela é um juiz aquele momento, daquele julgamento ali, né? Então não é simples para aquela pessoa também, a gente precisa compreender. Né? Pensando nisso, o Código de Processo Penal trabalhou essa ideia do desaforamento, ou seja, desaforar, tirar aquele processo daquele foro para ser julgado em outro, onde não existam aqueles motivos que poderiam causar uma parcialidade dos jurados. Bacana? Vamos analisar, portanto, esse tema. Um caso muito comum de desaforamento aqui, para ficar claro para vocês, eu não sei a idade de vocês, né? Mas é um caso da Boate Kiss. Esse caso da Boate Kiss aconteceu, este fato, em que algumas pessoas acabaram sendo mortas em um incêndio em uma boate. Isso aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas o julgamento não aconteceu em Santa Maria. O julgamento aconteceu em Porto Alegre. Esse feito, portanto, foi desaforado. E veja, a preocupação aqui do legislador é com os juízes leigos, a imparcialidade desses juízes. Também a gente vai ver outros motivos, mas o principal motivo seria esse. Então, o desaforamento ocorre nessa segunda fase, em que o julgamento é feito pelos jurados. Naquela primeira fase, em que é um processo muito parecido com qualquer outro processo, em que eu tenho um juiz, um promotor, um defensor e eu não tenho jurados, eu não falo em desaforamento. Eu vou falar em desaforamento para a segunda fase do Tribunal do Júri. Eu vou desaforar para que aconteça a segunda fase do Tribunal do Júri. Bacana. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha aí, artigo 427. Se o interesse da ordem pública é reclamar, então, primeiro motivo para desaforar, interesse da ordem pública. Isso é um conceito bem amplo, né? Tá aí. 2. Houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. Aqui é o principal motivo. Ou 3. Se houver problemas, dúvidas sobre a segurança pessoal do acusado. O tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do próprio acusado, ou mediante representação do juiz, e se o juiz não for o requerente, ele será ouvido, o tribunal poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Então eu vou tirar o julgamento daquele lugar e vou levar para outra comarca. E vou fazer isso preferindo a mais próxima. Já caiu em prova. Necessariamente esse julgamento deve acontecer no mesmo estado. Olha, em um tribunal estadual isso vai acontecer. Mas em um tribunal regional federal é possível que eu tenha um julgamento em outro estado. Eu tire, por exemplo, o julgamento do estado de Pernambuco e leve para o estado de Alagoas. Isso é possível, tá bom? Isso
Veja, na Justiça Federal tem Tribunal do Júri também, tá bom, pessoal? Imaginem, por exemplo, a situação em que um policial rodoviário federal é assassinado por conta do trabalho. Eu tenho, portanto, um homicídio que atenta contra interesses da União. Então eu tenho o julgamento do Tribunal do Júri na Justiça Federal. E lá a Justiça Federal ela é regionalizada, não é isso? Então o TRF5, Tribunal Regional Federal da Quinta Região, abarca alguns estados. É diferente de um tribunal estadual que é para um estado, né? Então eu posso tirar o julgamento de um estado, colocar em outro, desde que evidentemente seja do mesmo Tribunal Regional Federal. E também, pessoal, professor, tem que ser a comarca vizinha. Por exemplo, eu estou aqui em Flores de Goiás. Para desaforar de Flores de Goiás, tem que ser levado para a comarca do lado, por exemplo, Alvorada do Norte, ou então Formosa, ou então Iaciara. Não. Eu vou levar para uma comarca em que não existam esses motivos. Por exemplo, não adianta eu levar para Alvorada do Norte, que está aqui perto de mim, a 70 quilômetros, pela estrada de barro, né? Se for pela pista da 130, mas se lá houver os mesmos motivos, não adianta eu levar. Eu preciso levar a mais próxima que existir, desde que não existam esses motivos que levaram ao desaforamento do feito. Bacana, é por isso que a gente está dizendo aqui, outra comarca da região, onde não existam aqueles motivos. E, evidentemente, preferindo-se as mais próximas. Prosseguir? Está aqui uma observação. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, ouvido o Ministério Público e ouvido o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. E o retardamento não poderá ser provocado pela defesa. Né? Evidentemente que quem está retardando o feito, depois não pode dizer, já passou 6 meses de trânsito em julgado da pronúncia e até agora esse processo não foi levado a plenário. Sim, é o doutor mesmo que está causando esse retardamento. Né? Vamos prestar atenção, doutor, aqui. Né? E ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, tá bom? Veja aqui, o princípio lá do prender contra facto próprio também se aplica aqui ao processo penal. Eu já falei na aula passada em relação a comportamentos do Ministério Público ou das defesas que possuem direito à intimação pessoal. Está aqui mais um exemplo agora. Bacana? Vamos prosseguir. Parágrafo 2º, então, quais são os motivos que podem levar a um desaforamento? Um desses motivos também é o chamado excesso de trabalho, o excesso de serviço. Mas também garantia da ordem pública, dúvida sobre a parcialidade dos julgadores, dos jurados, e também em relação a... Olha aí, são muitos temas. Dúvida sobre a segurança pessoal do acusado também. Bacana? Sim mesmo, pessoal. A questão, o segredo de uma aprovação é repetição várias vezes até aquele entrar na sua cabeça. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator, porque quem determina esse desaforamento é o tribunal. E lá no tribunal eu tenho, no caso do Tribunal Estadual, desembargadores. Como consequência, lá vai ter um relator. Então, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Olha, enquanto a gente decide aqui, esse julgamento não pode ser realizado. Eu lembro aqui em relação à minha atividade prática, em uma oportunidade em que o julgamento ele não pôde ser realizado e a gente ficou sabendo no dia. Então, por exemplo, era um julgamento marcado para 8 horas da manhã e o relator determinou a suspensão desse julgamento às 3 horas da madrugada. Esse júri não aconteceu. Lá às 8 horas da manhã a gente foi informado. Né? Olhou lá o processo, estava lá a decisão mandando suspender o julgamento. Dissolve tudo, não tem como fazer o julgamento porque está suspenso. Seguindo, a suspensão, portanto, não é obrigatória, podendo ser determinada pelo relator a pedido, no pedido de desaforamento. Né? O relator pode determinar essa suspensão. Está aí realizado o julgamento do paciente perante o tribunal do júri, não merece reparo o acórdão que julga prejudicado o pedido de desaforamento em virtude da perda do seu objeto. Muitas vezes o julgamento demora tanto que aquele indivíduo foi julgado lá no tribunal do júri. Então quer dizer, professor, se ele foi julgado, mesmo que o julgamento tenha sido injusto, ele não vai ter, portanto, mais direito a um novo julgamento, a um desaforamento? Ele pode ter sim, tá bom? É possível que haja desaforamento por fatos ocorridos durante a sessão de julgamento
A gente vai ver aqui daqui a pouco. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso à decisão de pronúncia, está aqui, já cheguei lá, né? Ou quando é efetivado o julgamento, não se admitirá desaforamento, salvo, nesta última hipótese, ou seja, realizado o julgamento, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Ou seja, a gente viu que houve um pedido de desaforamento, não foi julgado, realizou o julgamento, desaforamento ali, em regra, perdeu o objeto. Entretanto, não perderá se o fato que ensejar o desaforamento, por exemplo, a imparcialidade do jurado, ocorrer durante o julgamento do feito. Por alguma razão ali se demonstrar que os jurados chegaram lá com uma pré-convicção. Bacana? E segundo ponto aqui, na pendência de recurso com decisão de pronúncia, eu não vou falar em desaforamento. Por quê? Porque é possível que a decisão de pronúncia seja reformada, né? Então, primeiro tem que resolver essa situação. A pronúncia está afirmada mesmo? O réu está pronunciado, transitou em julgado? Até a gente viu lá em cima, né? A transitou em julgado. Aí sim a gente pode falar em um eventual desaforamento. Não adianta falar em desaforamento para se ocorrer a despronúncia, por exemplo, a gente viu na aula passada. O acusado foi pronunciado pelo juiz de primeiro grau, houve recurso, despronunciou. Não tem que falar em desaforamento, porque ele nem submetido a julgamento ele vai ser, pelo tribunal do júri, né? A súmula 712 é nula a decisão que determina o desaforamento de processo de competência do júri sem a audiência da defesa. Evidentemente que a defesa tem o direito a se manifestar sobre aquela circunstância. Havendo concurso de agentes para a prática do fato, todos os réus são atingidos pelo desaforamento, mesmo aqueles que não se adequem, não se enquadrem em uma das causas que justifiquem a medida. Quais são as causas que justificam a medida? Vamos revisar, né? Questões de ordem pública, dúvidas sobre imparcialidade e risco aí para a segurança pessoal do acusado. E além disso, os parágrafos trazem outra situação, o chamado excesso de trabalho. Bacana, ficou claro, pessoal, essa questão do desaforamento? É um dos temas mais cobrados. Daqui a pouco eu vou trazer aqui algumas questões para a gente resolver. Vocês vão ver que é um dos temas mais cobrados. Bacana, vamos prosseguir. Não vamos ficar só aqui no desaforamento, não. E vamos parar por aqui, né, para ficar essa aula só com desaforamento. E aí daqui a pouco a gente volta para a próxima aula, já tratando agora aqui de organização da pauta, né, como um tema novo, né? Ou seja, chegamos aqui cada vez mais perto para o plenário do Tribunal do Júri. Vamos lá, pessoal, prosseguir. Bons estudos, viu?